Shalom Adonai, graça e paz, queridos e amados. A nossa escola bíblica dominical, ela é uma escola em família. Por isso estamos tanto dedicados, se aprofundando, tentando a cada dia melhorar a nossa escola bíblica dominical. E as nossas lições são sensacionais. A lição de domingo, ela fala sobre a teologia de Eliú. Aí vem uma pergunta: o sofrimento é uma correção divina? É interessante isso. O que você acha? O sofrimento, a dor, a perca, a enfermidade, é Deus corrigindo? Isso é interessante. Eu queria rapidamente, com os amados irmãos aqui, falar sobre o tópico 1 da nossa lição da Escola Bíblica Dominical de domingo. O tópico 1, que vai falar sobre o sofrimento como uma forma de Deus se revelar. Esse tópico 1, ele vai explicar que Deus, como soberano, ele pode se revelar e falar por meio do sofrimento. Ou seja, o sofrimento em si não é Deus falando com ninguém, não. No sofrimento, Deus pode se revelar e falar com o ser humano. Ou seja, o sofrimento é uma oportunidade, é um método, é uma ocasião que Deus, como soberano, pode usar para se revelar ao ser humano. Não quer dizer que todo mundo que está sofrendo, porque milhares e milhares de pessoas sofrem, né? É uma bem verdade, é Deus falando com ela. Claro que não é, mas Deus pode aproveitar aquele sofrimento que a pessoa está passando, que pode vir por vários lados, e naquele sofrimento se revelar e falar com aquela pessoa. Ok? Beleza? Então, o tópico 1, ele dá a possibilidade, ele mostra que Deus pode se revelar no sofrimento e falar com o ser humano. Para isso, este tópico, ele versa a soberania de Deus, ele analisa o orgulho do ser humano como um obstáculo para ouvir a sua voz e para trabalhar as questões das diversas manifestações divinas ao longo da Bíblia. Olha que maneiro, olha que show de bola. Ou seja, o tópico 1, ele vai analisar o orgulho do ser humano como um obstáculo para ouvir a voz de Deus e obedecer a Deus. Ou seja, o orgulho no ser humano faz com que esta pessoa não consiga ouvir a Deus, não consiga se atentar para Deus, não consiga obedecer a Deus. Aí o que acontece? Quando acontece um sofrimento com ela, uma dor, uma perca, o orgulho vai se aquebrantando, o orgulho vai se retirando. No sofrimento, a revelação divina vai atacar justamente este orgulho no ser humano. Porque a pessoa, quando está passando aflições, lutas, sendo perseguida, porta de emprego fechada, enfermidade chegando, não vai haver mais nariz empinado. O nariz não vai estar mais empinado. O orgulho dela vai cair. Por quê? Porque ela está vendo a situação que ela está passando. Então, essa situação difícil que o ser humano passa, Deus, como soberano, ele pode se revelar ao ser humano, falando ao ser humano, orientando ao ser humano, dando instruções ao ser humano. Não esqueça, esse tópico 1, ele mostra que não é o sofrimento em si Deus falando com o ser humano. Porque está sofrendo? Porque Deus está falando? Não, não é porque a pessoa está sofrendo, Deus está falando com ela com aquele sofrimento, não. Mas o sofrimento, por Deus ser soberano, é o momento que Deus pode se revelar e falar àquela pessoa, aquebrantando-a, muitas das vezes, pelo seu principal obstáculo na vida do ser humano, que é o orgulho. E Deus fala a ela, mostra a ela o que quer da vida dela. Amém, amados? Na próxima postagem minha, eu vou falar sobre o tópico 2,
e vou explicar um pouco sobre o orgulho, tá ok? Show de bola? E eu quero te dizer também, só por curiosidade, não existe só esse Eliú aqui, que a nossa lição mostra, um amigo de Jó. Não, existem outros 3 Eliú também na Bíblia. Ou seja, na Bíblia Sagrada você encontra 4 personagens com o nome Eliú. Um deles é esse que é amigo de Jó. Ok? Creio, acredito que tenho ajudado você a entender um pouco sobre a Bíblia, a palavra de Deus. Por isso, na próxima postagem eu vou falar sobre o tópico 2 e falando um pouquinho também do contexto, né, desta lição, que está maravilhosa. Tá ok? Assista aí, se inscreva, toque o sininho, ajude-nos a divulgar a cada dia a palavra de Deus. E não esqueça, o sofrimento em si não quer dizer que Deus está falando com você. Mas Deus, como soberano, pode aproveitar esse momento de dor, de sofrimento na sua vida e se revelar a você. Por isso, fique atento. Ouvidos, olhos atentos para ouvir quando Deus falar com você. Ok? Fique na paz, que Deus te abençoe, não só você, mas a sua família, em nome de Jesus. Shalom.